Neste pequeno vídeo, o canal Neurosaúde vai tratar sobre um personagem da literatura infantil, cujo perfil psicológico reflete muito a sociedade em que vivemos. Este personagem se chama Wendy Darling, a companheira de Peter Pan na Terra do Nunca. Primeiro, vamos analisar como ela foi parar na Terra do Nunca. Assim você saberá sobre si mesma se já foi, ou viver na Terra do Nunca mesmo nesta sua vida real. Wendy, a famosa personagem de Peter Pan, foi para a Terra do Nunca de uma maneira mágica e encantadora. Aqui está um resumo de como isso aconteceu. A chegada à Terra do Nunca, sonhos e imaginação. Wendy sempre teve uma grande imaginação e sonhava com aventuras. Ela contava histórias para seus irmãos, João e Miguel. Observe as historias que você conta em seu dia a dia, se são práticas ou fantasiosas. Uma noite, enquanto estava em seu quarto, Peter Pan apareceu. Ele tinha vindo buscar a sua sombra, mas logo se tornou amigo de Wendy e de seus irmãos. Peter Pan convidou Wendy e seus irmãos para voar até a Terra do Nunca. Para voar, Peter usou o pó de fada, que lhes deu a habilidade de levitar e flutuar no ar. Felicidade e pensamentos felizes. Para que o pó de fada funcionasse, era necessário ter pensamentos alegres e felizes. Juntos, eles voaram sobre Londres, passando por nuvens e estrelas, até chegarem à mágica Terra do Nunca, onde viveram várias aventuras. A Terra do Nunca é mundo de fantasia, e é em um mundinho assim que muita gente vive. Na Terra do Nunca, encontraram sereias, índios, piratas, claro, o temido Capitão Gancho. Wendy e seus irmãos experimentaram a liberdade e a emoção de viver em um lugar onde as regras do mundo real não se aplicavam. Depois de fazer este resumo, vamos entrar em nosso tema principal, a Síndrome de Wendy, ou como alguns estudiosos costumam chamar, o Complexo de Wendy. Wendy, como personagem da Terra do Nunca, age como uma mãe para as crianças perdidas. A Síndrome de Wendy pode ser refletida nas mulheres de hoje? Se sim, qual efeito essa síndrome tem na sociedade? A Síndrome de Wendy, reflexões e impactos na sociedade atual. Wendy Darling, do clássico Peter Pan de J.M. Barrie, é uma personagem que assume um papel maternal para as crianças perdidas na Terra do Nunca. Seu comportamento pode ser visto como uma antecipação da Síndrome de Wendy, um conceito que reflete o desejo de algumas mulheres de assumir papéis parentais e de cuidadoras em excesso, muitas vezes em detrimento de suas próprias necessidades e objetivos pessoais. Vamos explorar como essa síndrome se manifesta nas mulheres de hoje e os efeitos que ela tem na sociedade. Primeiro vamos responder essa pergunta: o que é a Síndrome de Wendy? A Síndrome de Wendy refere-se à tendência de mulheres assumirem excessivamente papéis de cuidadoras e resolvedoras de problemas, muitas vezes em relacionamentos e contextos onde essas funções não são necessárias ou desejadas. Isso pode se manifestar de várias formas, mas vamos listar 3 aqui. Número 1. Assumir responsabilidades exageradas. Número 2. Sacrifício pessoal. Número 3. Busca por validação. O ponto número 1. Assumir responsabilidades exageradas. Mulheres com a Síndrome de Wendy podem sentir uma necessidade intensa de cuidar dos outros, muitas vezes assumindo responsabilidades que não deveriam ser exclusivamente suas, como resolver problemas de parceiros, amigos ou familiares. Em tudo que precisa ser resolvido, ela pensa que tem que estar na linha de frente. Ponto número 2. Sacrifício pessoal. Essas mulheres frequentemente sacrificam suas próprias necessidades, desejos e ambições em favor dos outros. Isso pode resultar em negligência de suas próprias metas pessoais e profissionais. Ponto número 3. Busca por validação. A tendência de cuidar dos outros pode ser impulsionada pela busca de validação e aprovação, levando-as a se definirem pelo papel de cuidadoras e não por suas próprias identidades e conquistas. Vamos analisar como a Síndrome de Wendy se reflete na sociedade atual. O impacto nas relações pessoais. Desequilíbrio relacional. Mulheres que assumem papéis de cuidadoras podem criar dinâmicas de relacionamento desequilibradas, onde o parceiro ou os outros dependem excessivamente delas para suporte emocional e prático. Isso pode levar a relacionamentos codependentes, onde a reciprocidade e a igualdade são comprometidas. O exaustão e estresse. A pressão para atender às necessidades dos outros pode resultar em exaustão física e emocional. Mulheres que constantemente se colocam em segundo plano podem sofrer de estresse crônico, depressão e ansiedade. O efeito na vida profissional. Negligência de carreira.
O foco excessivo em cuidar dos outros pode levar a uma negligência das próprias ambições e metas profissionais. Mulheres podem se sentir forçadas a adiar ou abandonar suas carreiras para atender às demandas familiares ou pessoais. O desigualdade de oportunidades. Ao sacrificar suas carreiras e oportunidades, mulheres com a síndrome de Wendy podem enfrentar desigualdades econômicas e profissionais a longo prazo, impactando seu desenvolvimento e estabilidade financeira. Implicações para a equidade de gênero. Reforço de estereótipos de gênero. A síndrome de Wendy pode reforçar estereótipos tradicionais de gênero que associam o papel de cuidadora exclusivamente às mulheres. Isso perpetua expectativas de que as mulheres devem assumir responsabilidades de cuidado, limitando sua liberdade para seguir interesses e carreiras pessoais. Expectativas sociais. A pressão social para que as mulheres desempenhem papéis de cuidadoras pode contribuir para a perpetuação de normas de gênero desiguais, afetando a forma como as mulheres são vistas e tratadas em diferentes esferas da vida. Impacto na família. Modelos de papel desiguais. A síndrome de Wendy pode criar modelos de papel familiares desequilibrados, onde uma pessoa, geralmente a mulher, assume a maior parte das responsabilidades de cuidado e manutenção do lar. Isso pode afetar a dinâmica familiar e a criação dos filhos, muitas vezes criando expectativas desiguais entre os pais. Até aqui, já podemos entender que as mulheres com a síndrome de Wendy tendem a perder sua identidade pessoal, pois vivem funções dos outros. Portanto, é bom se cuidar e tomar algumas medidas para não cair nesta armadilha. E para isso você precisa de algumas estratégias. Estratégias para lidar com a síndrome de Wendy. Autoavaliação e limites. Reconhecimento pessoal. É importante que as mulheres reconheçam quando estão assumindo responsabilidades excessivas e estabeleçam limites claros para proteger seu próprio bem-estar. Avaliar regularmente suas próprias necessidades e prioridades pode ajudar a manter um equilíbrio saudável. Comunicação e parceria. Discussão aberta. Manter uma comunicação aberta com parceiros, familiares e colegas sobre expectativas e responsabilidades pode ajudar a criar um equilíbrio mais justo e compartilhado. Estabelecer acordos mútuos sobre as responsabilidades pode prevenir a sobrecarga. Apoio e desenvolvimento pessoal. Buscar apoio. Procurar apoio psicológico e emocional pode ajudar a lidar com a síndrome de Wendy. Terapia e grupos de apoio podem oferecer estratégias para equilibrar as necessidades pessoais e as responsabilidades de cuidado. Priorizar a carreira e os interesses pessoais. Investir tempo em interesses pessoais e profissionais pode ajudar a criar uma vida mais equilibrada e satisfatória, permitindo que as mulheres desenvolvam sua identidade fora dos papéis de cuidadoras. Conclusão. A síndrome de Wendy, refletida no comportamento de Wendy Darling na Terra do Nunca, é um fenômeno que impacta a vida de muitas mulheres na sociedade atual. Assumir papéis de cuidadoras em excesso pode levar a uma série de desafios, incluindo desequilíbrios relacionais, estresse e impactos negativos na vida profissional e pessoal. Reconhecer esses padrões e adotar estratégias para manter um equilíbrio saudável é crucial para garantir que as mulheres possam viver de maneira plena e satisfatória, sem sacrificar suas próprias necessidades e ambições em prol dos outros. Se você gostou deste tema, nos faça saber deixando um comentário. Seu like nos ajuda muito a continuar. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. O canal Neurosaúde aguarda você no próximo vídeo. Abraços e fiquem com Deus. Gratidão a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir um amanhã.